Está no ar, programa Umbanda Reino da Paz. Apresentação, Painel das Pedreiras, com participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Muniz. Um filho de Peba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Peba que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. na pedra fria, No pé do morro, dizem que mora um velho lá. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai me curar. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai me curar. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai me curar. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai me curar. Ah, Totô Baluaê. Ah, Totô. Olá, meus irmãos, saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Painel das Pedreiras, estamos começando mais um programa Umbanda Reino da Paz, aqui pela Rádio Mirua, todas as sextas-feiras às 19 horas e também com a repetição às 21 horas no canal Umbanda Reino da Paz. Se você ainda não conhece o nosso canal, vai lá, se inscreve, curte, compartilha, escolhe um vídeo, compartilha na tua rede social e ajuda o nosso canal a crescer, porque quanto mais gente conhece o nosso canal, mais gente vai ganhando simpatia pela nossa religião, e é isso que nós estamos querendo fazer aqui. E hoje vamos falar sobre trabalhos de cura, rituais de cura, entidades de cura. Afinal, se existe espaço para trabalhos de cura, isso é muito kardequinho, ou então a Umbanda nasce dessa forma. Enfim, tem muito assunto para a gente falar. E a gente já vai começar dando o nosso boa noite para ele, a figura que cura os nossos ouvidos e a nossa alma com sua alegria sempre estonteante, Rodrigo Muniz. Aí começa assim, né? Bem desanimado, né? Boa noite, Painel. Boa noite, Mãe Priscila. Hoje estou feliz. Falar de cura me deixa feliz. Todo mundo tá feliz? Porque todo mundo tá feliz. Nossa senhora, né? Piada horrorosa. Mas assim, infelizmente as pessoas quando começam a entrar nesse caminho meio kardequinho, né? Parece que a gente um dia vai apanhar, né? Por falar de Kardec na Umbanda. E não é que tem Kardec na Umbanda, mas assim, espírito não olha a placa da instituição, meus irmãos. Então, se lá tiver boa intenção, na Umbanda tem cura, no Kardec tem cura, na Igreja Evangélica tem cura, e as entidades estão lá para nos ajudar. Então, e para curar, a gente tem que primeiro sorrir, que é o primeiro remédio para curar a alma. Então, vamos sorrir e vamos falar hoje muita coisa com todos os irmãos. Boa noite a todos. É isso. E já que estamos falando de sorrir, então sorria, meu bem, sorria, para dar a nossa boa noite para a Mãe Priscila das Águas. Boa noite a todos. É muito bom estar novamente aqui pela Rádio Mirua, com o programa Umbanda Reino da Paz. E um assunto que eu gosto, é um assunto que eu gosto de falar sobre cura. Então, vamos lá para mais um programa. Hoje o programa é da Mãe Priscila, né? É isso, a gente só vai ser os espectadores. Mãe Priscila, a gente já pode começar por aí. O que é trabalho de cura? Então, o trabalho de cura, né, ele é muito importante para uma corrente mediúnica, que eu costumo dizer que é um trabalho onde nós aprendemos com as energias mais sutis que tem dentro da espiritualidade.
por mais que é um trabalho que a energia é muito sutil, ao mesmo tempo ele é uma energia bem densa, né? A gente trabalha com algumas energias que nos fazem aprender e nos fazem enxergar um novo mundo da espiritualidade. Então, eu acho que a maioria das casas de Umbanda, elas deveriam, sim, ter uma visão maior sobre um trabalho de cura dentro das suas casas, um trabalho fora de um trabalho de gira, né, de Umbanda, vamos falar de gira, mas sim um trabalho específico para cura, para trazer aquelas entidades que trabalham com cura. Ah, mas é médico astral, é kardequinho. Não é isso. Mas entidades que vibram com cura. Os pajés, os caboclos, as crianças, os pretos velhos, boiadeiros, por que não? Exus, entidades que trabalham e que fazem e que manipulam essa energia, né? Eu costumo dizer que um trabalho de cura bem feito é um grande desenvolvimento mediúnico para os filhos, seja filhos novos, como filhos velhos que já estão há muito tempo dentro da Umbanda. Eu falo que todo trabalho de cura eu aprendo algo novo, eu vejo as minhas mediunidades, que a gente não tem só uma mediunidade, a gente tem outras mediunidades, elas vão aflorando a cada trabalho de cura, né? O último que a gente teve na nossa casa, eu tive a alegria de ver o pai William, que foi um pai pequeno da nossa casa, que já desencarnou. Eu sabia que ele fazia parte ali do trabalho, já tinha sentido ele em outras vezes, mas foi a primeira vez que eu consegui enxergar ele de uma forma chegando dentro da casa, chegando para trabalhar. Então, assim, eu acho muito bonito quando a gente consegue ampliar essas nossas mediunidades através de um trabalho que ajuda tantas pessoas, seja num trabalho físico, seja no espiritual, né? Seja na cura mental, enfim, qualquer tipo de cura que as pessoas vão procurar a nossa casa para isso. E é engraçado que é outro tipo de assistência, né? Vai muitas pessoas que às vezes não frequentam as giras, mas gostam daquele trabalho de cura, gostam, se sentem bem, porque às vezes preferem uma coisa mais tranquila. Então, um trabalho de cura dentro da Umbanda é um trabalho onde a gente cuida da nossa cura física, da nossa cura mental e da nossa cura espiritual. E para os médios é um grande desenvolvimento mediúnico. Então, é isso mais ou menos. Podem falar aí, para não ficar só eu falando. Não, mas é verdade. Eu já venho de uma... Bom, eu venho do kardecismo, né? Não como médium, mas como... Kardequinho. Não como médium atuante. Eu nunca atuei na mesa branca, mas eu nasci dentro de um centro espírita. Meu pai conheceu minha mãe no centro espírita. Então, eu cresci. A noção que eu tenho de espiritualidade é desde da mais antiga memória até a partir do falecimento do meu pai. Então aí com 10 anos, praticamente 9, 10 anos, eu vivi dentro de um centro, e depois disso ainda continuei um pouco, mas aí conforme fui ganhando mais idade, fui entrando, né? Com 13, 14 anos eu já lia Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Gênese, livros de Ramatiz, que eu recomendo para todo mundo, do médium Hercílio Mais, e também do pai Norberto Peixoto, que sim, psicografa Ramatiz também. Ramatiz não é uma instituição da espiritualidade, e sim é um espírito aberto, um arquétipo aberto para todos aqueles que querem passar seriedade no trabalho, né? Aliás, o Norberto Peixoto é uma figura, né? Quando você olha Norberto séria, Peixoto, né? Você enxerga cura em Norberto Peixoto, né? Muito sério. É muito engraçado, né? A forma que ele fala, a forma leve, né? Sereno, né? Às vezes as pessoas, elas confundem em relação ao trabalho de cura, né? Que brincam. Ah, mas estão transformando no Kardec, né? Porque a forma de cura, ela tem que ser trabalhada de uma forma mais sutil, porque as energias são energias muito pesadas, são energias totalmente kármicas que nós mexemos ali, muitas vezes, né? Sim. E além de quando você abre um trabalho de cura, você sempre vai abrir não só para parte física, mas principalmente a parte espiritual, que são os espíritos sofredores, até mesmo espíritos obsessores que estão ali procurando a sua cura espiritual. Então, por isso que a gente tem que ter um certo cuidado, e é uma gira que requer, sim, uma atenção maior, não que as giras de Umbanda não requerem isso, né? Mas ela requer, sim, uma atenção maior e um preparo muito maior dos médiuns para que eles estejam ali preparados para mexer e manipular essas energias. Porque às vezes tem alguma cura que o médico astral ou a entidade que estiver ali vai mexer e vai manipular, que pode ser que aquilo estava dentro do karma daquela pessoa e a entidade vai ajudar a amenizar aquilo que aquela pessoa vai passar. Então, por isso que às vezes o cuidado tem que ser muito grande, né? E a atenção tem que ser muito grande
E por isso que eu falo sempre, é um grande desenvolvimento mediúnico, porque através de tudo isso a gente aprende como a espiritualidade é enorme, existem coisas que a gente nem imagina, né? É tão sutil e ao mesmo tempo tão complexo, né? É, Porque é diferente a gente vai falar isso mais para frente daqui a pouco, mas é totalmente diferente da incorporação de uma entidade de Umbanda. sim. E aí, erroneamente, a gente ouvia as pessoas falando: ah, a Umbanda é mais terra a terra, porque a vibração é mais intensa. Claro que ela é mais intensa, são padrões totalmente diferentes de Sim. trabalho, mas isso não quer dizer que um é mais fraco porque é mais sutil, ou o outro é mais denso porque é mais forte, não tem nada a ver. Não. São vibrações diferentes que precisam ser trabalhadas. E são né? entidades que trabalham são pretos velhos, né? Muitos vibram ali, Sim, que caboclos, trabalham nas pretos gírias, velhos, né? Exus, Nas gírias de né? segunda, vamos dizer, da nossa casa, e que vem no trabalho de cura com uma outra forma de trabalho, é a mesma entidade, mas porém trabalhando de uma outra forma. Eu acho que essa questão que as pessoas colocam de diferença de incorporação, eu acho que é porque também o ritual de cura, ele, querendo ou não, ele sai do arquétipo, né? Porque a Umbanda ainda é muito presa no arquétipo do preto velho, do negro escravizado, ou fica no arquétipo do caboclo, do indígena. E quando a gente vai para o rito de cura, que a gente fala assim, não, vai trabalhar com médico astral. Mas e aí, qual é o médico astral? Né? Eu tenho, assim, a bênção de trabalhar com 3 médicos astrais, né? Eu trabalho com 3 entidades que são médicos. Super médio. Não sou. Um deles é o Dr. Amaref, que ele quase não vem, que é um médico oriental. Mas o maior médico que eu trabalho é o seu Pena Amarela, que não deixa de ser um médico, mesmo sendo um pajé. Porque médico é aquele que cura do corpo e da alma, e o seu Pena Amarela cuida. Então o pajé é um médico, né? E além dele ser um médico, você também tem o Dr. João Correia, que aí é uma outra questão. Então eu acho que a gente sofre um pouco quando a gente sai do arquétipo. Porque o umbandista ainda está muito acostumado naquele arquétipo. É muito fácil você incorporar o caboclo bradando no peito e gritando. Né? E aí, quando você tem uma entidade que ela sai um pouco disso, aí o médico começa a ter dificuldades. Porque ele fala, pô, eu não sei, e aí, como é que vai ser? Eu vou receber um médico, mas ele não vai ficar falando uma língua diferente, ou ele não vai ficar usando alguns elementos. E eu acho que o médico, às vezes, tem um pouco desse receio. É aprender a quebrar as barreiras, né? É o que eu falo sempre para todos os médios da nossa casa, né? A Lu, que é uma médium já bem antiga da nossa casa, ela já fez até firmação de 7 anos, já é uma médium bem antiga, e ela demorou muito para entender o trabalho, né, do médico que ela fazia. Tanto que ela demorou muito para levar os elementos que ele pedia, né, porque ela tinha uma trava, né, meio mental, assim, ai, mas ele tá pedindo, né, ele trabalha com florais, né, é um trabalho bem, bem bonito que ele faz, e ela tá umas 2 giras já trabalhando com a caixinha dele que ele pediu, né, com as coisas para montar, e a forma de trabalho é totalmente diferente, porque hoje ele está utilizando as ferramentas que ele precisava para ele concluir aquele, mas a entidade não precisa daquilo, porque no espiritual ela trabalha assim, mas às vezes precisa de muito mais no visual para que as pessoas entram naquela energia, para que as pessoas entendam do procedimento que está fazendo, né? Eu trabalho com o Dr. Carlos Alberto. O Dr. Carlos Alberto, ele fala, né, que em vida ele foi um médico ortopedista. Então, assim, as principais cirurgias espirituais que ele faz é de osso e tudo mais. E quando ele fala e quando ele entra nessa energia, né, de fazer uma cirurgia espiritual nesses lugares, de mexer no osso, eu já cheguei a ver, assim, coisas assim que eu nunca imaginei que eu ia ver na minha vida. De osso aberto, de ele mostrando, raspando o osso, ele me mostra tudo isso espiritualmente, da forma que ele tá fazendo espiritualmente, e a fé da pessoa, né? Lógico, não é ele que cura as pessoas. A gente tem que deixar claro isso. É a fé de todos que faz a pessoa ter essa cura e de ter esse milagre, às vezes, muitas vezes. Então, assim, a gente tem que quebrar isso. Tanto nas gírias de Umbanda, de arquétipos, a gente está dando um curso para um pessoal lá de quinta-feira no nosso terreiro, e uma das aulas que eu dei foi sobre Umbanda e espiritualidade, e eu falava muito sobre o arquétipo, né? E até foi legal porque o pessoal que estava ali, né, o pessoal que está fazendo a aula com a gente, você vê que eles não estão tão preocupados com arquétipos. Tudo bem, tinha um pessoal mais velho, um pessoal que já frequenta, né? Mas você vê que isso está se quebrando aos poucos, né? As pessoas, elas estão, sim, preocupadas com a mensagem que a entidade vai passar. É isso que a gente precisa quebrar. Não é um brado,
E eu frequentei já centro espírita e eu sei, as pessoas procuravam isso até em centro espírita, de pessoas que mostravam mais a incorporação, de pessoas que mostravam mais que estavam vibrados. Então, a gente sabe que isso, mas eu acredito que aos poucos vai quebrando. Eu acredito que quando a gente fala de cura, e aí é importante da gente fazer essa diferenciação, né? Do que é cura física e do que é cura prânica, né? Não, nenhum terreiro, nenhuma entidade, nenhum ritual, ele tem o poder de fazer uma cura física, e sim de fazer uma cura prânica. O que é uma cura prânica? É a cura através do prana, a cura através da energia. Então, resumindo, a entidade ela atua na tua energia, na tua aura, nos teus meridianos, nos teus chakras, enfim, na tua energia, e essa energia equilibrada propicia a tua cura física. Mas nenhuma entidade vai curar você fisicamente, né? Porque senão uma entidade poderia fazer um paraplégico andar. Uma entidade poderia fazer uma pessoa que não tem a perna crescer uma perna. Não vai fazer isso. Por quê? Porque a entidade não cura o físico, ela cura a energia, e aí sim, a tua energia equilibrada, o teu organismo, ele vai se autocurar, né? É uma cura, é o despertar da autocura, né? A cura prânica fala muito sobre isso. Rodrigo, você sabe quem era a primeira pessoa a fazer cura prânica? Quem é o inventor da cura prânica? Não tenho a mínima ideia. Jesus Cristo. Amém. Porque Jesus fazia isso. A imposição das mãos, né? A imposição sim. das mãos, né? Uhum. O ritual de cura, ele tem muito isso, né? A imposição das mãos em prol de um equilíbrio para a cura prânica. Mas, mais uma vez, e aí é importante a gente falar isso na nossa gíria, e é importante a gente ressaltar, a gente vai ressaltar algumas vezes, né, aqui, mas é muito importante a gente ressaltar. Você não deve, de forma nenhuma, abandonar nenhum tratamento físico, medicamento, nada que você já tenha, em prol de uma cura prânica ou num ritual de cura. Se não vira Né? fanatismo, né? Senão, E não, pode. e até perigoso. Não, e a gente Né? tem que Uma deixar... irresponsabilidade de quem... Sabe por quê? Não, tem que oferecer deixar isso, né? claro, porque existem pessoas que às vezes falam isso, né? De uma forma, porque querendo achar que é estou o tratando poderoso. só na parte espiritual, Não, Sabe o que né? acontece? Tem que falar A isso, gente não. tem que entender Não pode. que a cura, ela é um processo. E a cura, muitas das vezes, principalmente as doenças psicossomáticas, estão enraizadas no nosso psique. Sim. Por isso o nome psicossomático. Então, por exemplo, existem muitas curas que são curadas através da hipnose. E, por exemplo, quando você está num ritual de cura dentro de um terreiro de Umbanda, você está sofrendo uma hipnose. Sim. E isso não é, mas nosso terreiro... Não, todo terreiro. Quando você está assistindo um filme na tua casa e você se emociona, você dá risada com o filme e você chora, você está sofrendo uma hipnose. Leu no livro? Lendo um livro, Lendo você um sofre livro. uma hipnose. Então, Fazendo por uma exemplo, mentalização, tudo isso. por que eu tô falando isso? Eu, por exemplo, eu tinha uma parente, que hoje nem tá mais na minha família, mas ela trabalhava como enfermeira na Igreja Mundial, lá do pastor Valdemir, aquele que cura com suor lá, que é bem conhecido. Sim. Mas quando tem problema, vai no Einstein. É, Ah, tá, entendi. mas as pessoas que estavam ali acreditavam piamente no poder de cura dele. E aí, aonde que entrava a hipnose? Ela trabalhava como enfermeira lá, porque tinha que ficar um carro de enfermeiros lá, por causa do tamanho de gente. Então, ela falou que ela via gente, por exemplo, que assim, chegava lá com a perna sem encostar no chão. E quando o Valdemiro passava alguma coisa ou falava alguma coisa, a pessoa saía andando sem dor nenhuma. Por quê? Ela estava sofrendo um processo naquele momento de hipnose. Sim. Ela acreditava que ela estava Sim. sem cura. A mente é poderosa para A isso. mente é poderosa. Só que o que acontecia depois de meia hora? Já voltava A tudo pessoa de novo. voltava com a mesma dor e às vezes pior. Por quê? Porque foi pular, porque eles fazem Forçou, isso, né? Sim, Ah, se curou tua perna, então pula só com essa perna. sim. A pessoa sofria mais ainda. Então, olha só. Não tô querendo tirar a credibilidade do rito de cura, não é isso. Mas é importante as pessoas entenderem que um processo de cura demora, é uma cura prânica. Sim. Não ache, fui no terreiro, melhorei no dia seguinte. Continue não o teu tratamento. é. Não é pra você parar os seus E tratamentos. não que você foi continua melhor. nem o De jeito tratamento físico, nem o espiritual, né? Até ter alta. É, porque Até ter existem alta, é. tratamentos espirituais que você precisa passar por um tempo para que a Sim. espiritualidade cuide junto com o seu tratamento físico, né? Com o seu Uhum. médico. Então, as pessoas elas têm que analisar isso. E às vezes acontece, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas retornando nos trabalhos de cura e agradecendo uma graça que aconteceu ali, né? Que recebeu uma cura, que melhorou, ou que amenizou a dor, não é que curou de uma vez.
mas as dores Sim. foram amenizadas e as pessoas continuam com o tratamento, porque existe um tratamento passado ali pelas entidades, né? Com a água, Sim. com a pintura mediúnica, com um trabalho, enfim, a espiritualidade, ela continua ali o trabalho, né? É que nem vocês falaram, é tudo. A espiritualidade diz, mesmo aquelas doenças que estão ainda de forma latente dentro de nós, que às vezes despertam num certo período, todas elas têm um fundo emocional. Isso a ciência já consegue já mostrar em alguns casos, em outros ainda não. Aliás, é muito perigoso quando um espírito ou um dirigente de terreiro, de centro espírita, começa a usar muito isso, né? Não, já está clinicamente comprovado. Nada. Por exemplo, hoje existe uma coisa muito engraçada até. A gente ouve muito falar sobre a parte quântica, né? A medicina, né? A cura quântica, né? E hoje os pseudos quânticos sempre gostam de afirmar, não, porque já está comprovado pela ciência. Não. Nem os físicos ainda entendem a real função da física quântica. Ela está dentro da física clássica, ela é uma matéria da física clássica, e a física quântica ainda é um grande enigma. Mas assim, a gente pode entrar no campo metafísico da coisa. Por exemplo, é claro que se você tem um distúrbio emocional, consequentemente você vai ter problemas gastrointestinais, problemas pulmonares, e isso já é dito desde a medicina chinesa. 4, 5, 6 mil anos atrás. Por exemplo, a medicina chinesa diz que se você tem raiva, vai pegar seu fígado. Se você tem tristeza, vai pegar seu pulmão. Então a gente já vê daí as fontes que, como que eles entendiam isso? Eles iam dissecando as pessoas, né? De forma mais assustadora possível. A medicina chinesa é assim. Mas todo fundo físico tem uma contrapartida espiritual e mental. Por isso que o trabalho espiritual, mesmo no dia de gira, porque as pessoas falam às vezes, né? Fui na linha de cura, no centro fui curado. Não, teu tratamento já começou lá com o caboclo, com a criança, com o preto velho. Porque além de trabalhar com cura, ele está trabalhando a tua psique, toda a tua parte energética. É claro que nós temos toda e qualquer força para nos curarmos. Jesus já falava isso. Ah, o Senhor me curou. Não, não, não. Foi sua fé que te curou. O problema é que é aquela coisa, que nem o Pai Léo agora deu exemplo de ficar pulando lá na igreja lá do Valdemiro, e eu não estou descartando, porque por mais que tenha ali um grande interesse de dinheiro, também tem cura ali dentro, porque existe pensamento positivo. Porque a cura, né, vem através do acreditar. Vem do acreditar. A pessoa que está ali acreditando, ela vai se curar. O problema é que às vezes a gente não tem psique suficiente para depois de 3 pulinhos continuar com o pensamento positivo. Por quê? Porque a gente se auto-sabota a cada minuto. Então, por exemplo, é o exemplo do Jesus com o apóstolo dele, o principal lá que toda hora. O Pedro. Anda na água, Pedro. Pô, senhor, anda na água. Ele deu 2, 3 passos. Né? Simão, né? Que ele falava Simão. O Pedro deu 3 passos, tava lá inteiro. Quando ele olhou que ele tava no mar, a mente dele boicotou. E a gente faz muito isso. Tem dias que a gente tá. Eu vou dar um exemplo muito fácil. Sexta-feira, quase todo mundo na Terra tá feliz. Porque já é o pré-final de semana, porque é uma nova semana que vai se iniciar, porque eu vou ter uma festa, então eu trabalho com mais euforia. Até aquela dor do anti-inflamatório eu nem tomei, porque é sexta-feira. Aquela energia gostosa dos primeiros dias de dezembro. Primeiros dias de dezembro. Vai na segunda-feira. Segunda-feira tá todo mundo para baixo, tá todo mundo desanimado, tá todo... Segunda-feira, meu Deus... Então, assim, a cura começa desde a hora que você abre o olho e agradece o teu dia. Então, aquele médico, aquele espírito, aquela entidade que vai trabalhar momentaneamente através do prana, que é essa energia vital, que não é nada mais nada menos do que todo o fluido vital que existe no planeta, ele vai fazer uma troca, é uma troca de óleo vital. Ele vai tirar um pouco da tua energia que está se esvaindo e vai te contribuir com energia positiva. Só que quem vai abastecer depois esse tanque é você. Então, se você sair de lá com fé, renovado, renovada, feliz, confiante, assumindo as suas responsabilidades, a cura vem. Agora, se você também acredita que ali é a tua única salvação, que vamos ver o que vai dar, eu já não acredito em nada, eu vou reclamar, a cura ela é de dentro para fora. Então, esses milagres que a gente chama de milagres, eles começam de dentro para fora. A pessoa precisa acreditar. Ela é 99% do tratamento. As entidades simplesmente fazem um empurrãozinho daquela energia. Isso é muito, muito importante da gente ressaltar. Não existe processo de cura espiritual dentro de um terreiro sem que a pessoa queira, entenda e se abra para isso. E já aconteceu assim várias vezes das minhas entidades trabalhando numa maca e olhar e falar assim, a pessoa não está aberta. A
pessoa tá com medo, ou a pessoa não tá acreditando, Tá vendo pra crer? ou né? a pessoa tá com medo também. Isso Uhum. acontece muito, né? Às vezes, por exemplo, porque quando a gente fala em cura, tem muita gente, a gente pode até falar disso, né? Nos próximos blocos. Quando a gente fala em cura, logo vem na nossa mente um nome de uma pessoa que é o Zé Arigó. Uhum. Porque era o cara que era conhecido por cura, e aí depois dele o João de Deus, e aí as pessoas vão naquela cura achando que, eu não vou no rito de cura, não. Vão me enfiar um bisturi no olho, vão enfiar não sei o que em Vão me mim, cortar o pulmão, vão me cortar, o peito, ou né? vão enfiar não sei o que. Gente, não é assim, É. né? Eu particularmente sou até contrário a essas práticas, sei que existiram, sei que o Arigó fazia. Tem até pergunta dessa Tem- daqui a pouco aí, Então, no próximo bloco. e eu sou meio contrário a isso, acho que não há essa necessidade. O Chico falava, É. como que o Chico falava? Tem um caso do Chico, né? Ai, Chico, vai ver aí o seu problema no estômago. Ah, Zé não, Arigó, eu acho muito... Como é que ele usava um termo diferente, né? Acha muito... Acho muito invasivo. É, ele não acho- gostava, eu mas não- ele respeitava o Arigó, respeitar, claro. mas não era É. muito... Não era muito fã. Por causa disso, são métodos diferentes, né? Sim. Mas eu acho que assim, não tenha medo. Mas vá aberto. Tá? Vá aberto, vá com vontade, porque com certeza tem muito espírito ali que pode te auxiliar. Tem muito espírito que pode te ajudar. Mas antes de você ser ajudado, você também tem que se ajudar. Não adianta nada você ir com medo, não adianta nada você ir fechado, não acreditando naquilo. Dito isso, a gente vai ouvir então um pontinho, porque quando a gente fala de cura, muita gente liga só ao Baluaê. Mas os grandes santos curadores da Umbanda são eles, os santos gêmeos São Cosme e São Damião. Então vamos ouvir um pontinho de São Cosme e São Damião e a gente volta já já para continuar falando sobre isso, falando sobre essas curas, contar histórias. Acho que ele tem muita história também, de muita cura. Fica aí que a gente volta já já. E voltamos. Vamos falar então um pouquinho, já falamos de Cosme e Damião, né? Que é os grandes curadores. Quando a gente fala em entidade de cura, Cosme e Damião, entidade de cura, herê, né? Todo herê trabalha com cura de uma certa forma ou não, né? Parece Pretos que hoje em dia vem velhos. se perdendo isso, né? Sim. Estranho, né? Antigamente os heresinhos, eles vinham com fundamento de trabalhar, de curar. Hoje parece que os herês vêm em terra só para brincar, né? Ficou uma coisa, parece que um pouco deturpada da linha até, né? Não é uma crítica, mas às vezes é uma... Vale a ressalva, né? Eu já passei por algumas casas que eu já fui visitar e, assim, é claro que por trás da brincadeira da criança existe um tratamento espiritual e um processo. Quando uma criança põe um bonezinho na tua cabeça, ela tá trabalhando teu chakra. Quando ela quando ela abre uma balinha e te dá, aquela bala tá cruzada com elemento doce. Um bolinho de fubá. Um bolinho de fubá. Vocês mesmos falam, né? Que principalmente a parte do chakra laríngeo e tal, que a gente precisa mastigar para engolir, para trabalhar. Muitas das doenças estão presas porque a gente não engole. Então, energeticamente, está tudo denso, está tudo parado. Por isso que as entidades trabalham demais o chakra laríngeo e o cardíaco, porque onde normalmente se aprisionam os sentimentos de não perdão, de angústia, de estresse, de não engolir as coisas da vida, de não filtrar, rancor. Então, tá tudo ali, tudo bem. Mas, às vezes a gente vê criança só fazendo algazarra. Eu tenho uma crítica sobre isso. Algazarra não é trabalho. Brincadeira, fazer as pessoas... A criança sempre vai ser uma criança. Ela vai te atender no arquétipo de... Por mais que por trás ali esteja um espírito de autoiluminação, mas aquele espírito de forma apresentação infantil, ela está trabalhando a tua criança interior. Então existe o porquê da brincadeira. Mas não algazarra, não aquela coisa de criança mal comportada que eu já vi, que parece um reformatório, né? Aí já começa a ficar Fazendo um pouco mesa assustador. de bolo com tema. Pois é, sabe? Eu quero a Barbie, eu quero a camisa do time de futebol. Gente, aí, cuidado. E eu vejo como preocupação. Isso é uma coisa interessante a gente falar, né? A minha mãe, ela é filha de Cosme e Damião. E a minha mãe, ela chega pra mim, todo ano, a minha mãe, minha mãe é xarope. Todo ano ela fala pra mim, posso contratar uma piscina de bolinha pra fazer Cosme e Damião? Falou, mãe, você vai fazer isso pras crianças lá de fora? Não, pros herês. Eu falei, então não. Porque festa de herê não é festa de criança terrena. Eu acho que tem muita gente hoje que tá transformando a festa de Cosme e Damião no aniversário, em aniversário do herê. Né? Esses buffet temático, né? Sim, então, cara, pra mim são coisas sem noção nenhuma. Não faz o mínimo de sentido. O espírito não precisa. E eu já comentamos isso já várias vezes, né? Eu, Pai Léo, Mãe Priscila e outras pessoas. A gente não pode esquecer do aspecto social. Estamos fugindo da cura, mas é importante falar disso rapidinho. Aí a criança carente vai ao terreiro para buscar um saquinho
com poucos doces, porque a gente sabe que as casas às vezes demoram para arrecadar. É complicado, mas as casas tentam fazer um saquinho com todo amor, mas vão ver no braço daquele médium uma bola oficial, uma camisa da seleção brasileira oficial, uma camisa do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, do Santos, uma Barbie, um baita de um brinquedo, e aí a criança vai brincar, a criança física carente, o médium, não, é meu, não vou brincar. A criança sai chorando. Qual o fundamento disso? Frustrar crianças carentes? É essa a ideia do trabalho? Então me desculpe, porque se você der um carrinho de madeira, uma bolinha de gude, uma bola e um ursinho todo destruído para uma criança, ela vai chorar energeticamente falando, uma criança espiritual, porque ela não está olhando a marca, ela não está olhando a embalagem, ela só quer o arquétipo do brinquedo para demonstrar e trocar com a pessoa. Olhando o ato, né? Exato. Agora a gente vê aí sensações, parece que é festa temática, acaba sendo um problema social para a pobre da criança carente que foi lá buscar o saquinho. Ela sai dali arrependida até. Então eu prefiro ainda aquelas giras antigas, que a criançada vinha, brincava, mas no meio da brincadeira, trabalhava, passava a fruta na pessoa, passava a bolinha, passava a boneca. É uma forma que eles trabalham até, porque muita gente não entra numa gira por medo, mas vai sentar com a criança. E ali ela vai ser trabalhada. Então é uma atenção que a gente deixa. Não é parque de diversão. A gente não pode esquecer que a criança espiritual, ela não tem complexo, ela não está lá chorando pelo brinquedo, ela está lá para trabalhar. Isso é importante ressaltar. E ela vai trazer essa energia, né? Essa energia da alegria, porque para ela transformar essa energia para as pessoas que estão ali, né? Quando vem um herê em terra, né? Isso acontece muito nos nossos trabalhos de cura, geralmente eles vêm no final, eles transformam aquela energia, que às vezes é uma energia que a pessoa tá mais pensativa, alguma coisa assim, e eles transformam aquela energia para alegria, né? Porque todo mundo que vê um herê em terra sorri, fica feliz, né? E é aquela forma deles virem. Então, naquela balinha, naquela fitinha, naquela chupeta que às vezes eles entregam para que a gente olhe, né? Ou a Clarinha tinha uma época que ela dava muito, muito brinquedinho, tipo, uma xícara, um negocinho, essas coisas de brinquedinho para que as pessoas colocassem ali no local, que era um local que ela estaria abençoando. Então eu acho que falta isso, né? As pessoas colocarem mais giras de herês dentro das suas casas também, como um trabalho de cura. Às vezes não quer fazer um trabalho de cura nessa parte mais do Oriente, mais dos médicos astrais, mas faz através das giras dos herês, para que os herês mostrem e tragam, né, essa energia e mostrem que não é um espírito que não sabe falar, porque é criança, não é um espírito que não tem um conhecimento. Sim, são espíritos de grandes conhecimentos. Nossa, e de grandes energias de cura e de amor ali, né? Minha mãe de santo sempre falava, onde uma criança põe a mão, nem o Exu se atreve a mexer. Ela sempre falou isso. Então eu respeito demais o trabalho deles. Uma vez perguntaram assim, desde a primeira casa, a gente já tinha o costume de ter a mesa branca mesmo, era uma sessão de cura mesmo. Né? Cura e psicografia, enfim, aquele rito kardecista. Ah, mas então quer dizer que você está menosprezando as entidades de Umbanda e precisa trazer uma linha dessa? Quer dizer que a entidade de Umbanda não pode curar? E aí a resposta da minha mãe de santo foi incrível. E quem disse que não são as entidades de Umbanda que estão aqui trabalhando? Só porque o rito é de cura, as entidades de Umbanda não podem entrar? Então, naquele dia, fechou a porta, só entram as entidades de Kardec. Sim. Ela falou, meus irmãos, não existe entidade de Kardec, entidade de Umbanda. Existem entidades que militam em diversas etapas. Claro que algumas estão ligadas a alguma egrégora. Mas, assim, quem me diz que aquele doutor ali não é o preto velho do outro dia, é o caboclo? Aí já entra, com todo respeito, o fanático, que hoje em dia tudo é embranquecimento. Meu irmão, já que vocês gostam tanto de estudar sobre história, faz um pouco também de bom senso quando for fazer uma crítica. O médico também pode ser preto. E aí a gente quebra o tabu. Porque não vai vir o doutor alemão só. Entendeu? Eu cansei de ver irmãos meus que têm evidências que viram pretos velhos com jaleco trabalhando. Era preto trabalhando numa linha médica. E tá tudo bem. E se for branco também, tá tudo bem. Se for ruivo, amarelo, japonês, tem muitos orientais que vêm na linha de cura, o povo amarelo, aí o povo amarelo não pode. Né? Então, assim, eu gosto de... A pessoa esquece a função do espírito, mas está justificando pela cor do espírito. E nessa hora não tem fundamento algum esse tipo de comentário. Qual que é a função do espírito? Eu só estou lá dizendo que é para... Eles não precisam nem falar nome. Sim. Qual é o seu nome, doutor? Me chame de doutor. E geralmente... Sabe que isso... Desculpa te cortar, minha Priscila, mas isso me lembrou de uma entidade que faz parte da raiz da minha casa, que é de um tio de santo meu,
que ele trabalha com o baiano chamado Celestiano. Baiano Celestiano, e vem no arquétipo de baiano mesmo, dançando e tal. A mãe Priscila sabe quem que é o baiano Celestiano. Baiano Celestiano usa uma boina marrom, fuma cachimbo e usa um jaleco branco. E trabalha na gira de baiano, Olha aí. com descarrego e tal. E uma vez... É Celestiano? Celestiano. E uma vez Celestiano, eu tava na gira, Celestiano me chamou e falou assim: vem cá que eu vou te contar um segredo. Quando ele tirou a boina, sabe o que tinha dentro da boina dele? Um quipá judeu. Dentro da boina do Celestiano. Caralho, e via com baiano. E com baiano. É. E você falava assim, mas eu sou baiano, nasci na Bahia. Então, assim, eu acho que E existe é uma muito coisa que mistério chama numa atenção, né? entidade. Porque desde a primeira vez que eu vi esse baiano em terra, eu achava muito diferente a forma dele trabalhar como um jaleco. Aí. Aí você ficava pensando, meu, por que será que ele trabalha com um jaleco? Mas você acaba nem perguntando isso. Boina né? não, tô confundindo, não usa boina. Ele usa um chapéu coco. Ah, É. Chapéu coco de couro. Mas por baixo tinha um... Sabe aquele chapéu coquinho de coco Sim. pequenininho? De Por baiano, baixo, né? Que geralmente Bem os baianos- baiano. É, e de baixo tinha o... Não, e eu achava interessante o jaleco. Ah, O jaleco o jaleco branco também, escrito né? Celestiano Aí. e cachimbo. Não Aí, ó, fuma e charuto, cachimbo. fuma cachimbo. Então, e a gente vai julgar? De jeito nenhum. É isso que me preocupa. Então, por exemplo, mas o rito kardecista, o Kardec, pelo amor de Deus, gente, o Kardec só fez um trabalho de divulgação quase que científica da linha. Então, quer dizer que agora eu vou demonizar toda uma corrente espiritual que está há século, mais de um século já, fazendo bem ao próximo, e ali, por um acaso, algum médico foi o doutor fulano que te curou. É. Não, eles não. É a mesma coisa. Só que o que acontece, só para trazer de novo a resposta lá da minha mãe de santo, quando ela quis dizer que as entidades são as mesmas, mas assim, no rito de cura especificamente, o ambiente está preparado de forma diferente. Porque numa gira de Umbanda, a gente tem cura, mas a gente tem limpeza, descarrego, desobsessão, muita conversa. O barulho é natural numa gira de Umbanda, é psicofonia. Todas as entidades estão atendendo. Num rito de cura, já é um processo um pouco mais diferente. Vai se falar muito pouco na psicofonia, se fala, mas bem menos. E o processo mais é como o pai e a mãe Priscila falaram. É através da energização, através do prana. Então, eles estão trabalhando agora a tua parte energética. Então, é um complemento de um trabalho. Não é melhor nem pior, é um complemento de um trabalho. É. Então, parem de pelo menos ter esse tipo de cisma ou pequenez espiritual de falar, foi um branco que curou, porque está começando a existir. Não existe o racismo inverso, mas está começando a existir o ódio pela pele branca. E aí eu começo a perguntar, o que é isso? Entendeu? Então quer dizer que agora só porque a Umbanda ela tem uma origem preta? Claro que ela tem uma origem preta, ela é África, mas ela também é amarela porque ela é indígena. Ela é tudo, ela, né? ela é tudo, ela é europeia, ela Eu é acho branca. que Mas tem um momento de cada entidade, e volto a dizer, então o doutor não pode ser preto. Quantos doutores não aparecem? Eu trabalho com um doutor indiano que é praticamente negro. O indiano tem pele clara. E eu vou julgar ele pelo corpo? Não interessa. O que vale ali é o trabalho. Vai fazer cura? Vai cobrar alguma coisa? Não. Vai fazer o bem? Vai. Acabou. É Umbanda. E você falando isso, né, de indígena, a gente não pode esquecer também que temos muito indígenas na linha de cura. Sim. Né? A gente tem a Pena famosa branca, linha de toda a linha duplicação dos de penas espaço, aí, né? é. Mas seu pena branca é uma grande entidade de cura. Então. E aí você tem vários penas, pena azul, pena amarela, pena verde, pena roxa, pena vermelha, pena verde. E fala um pouquinho desses caboclos de cura. Os caboclos que trabalham diretamente seu pena branca, você Seu trabalha pena com branca. pena branca, então. É. O seu pena branca, assim, eu tenho uma ideia que o seu pena branca está desde a Jurema antiga, né? Digo, nem o catimbó Jurema, né? Seu Pena Branca já vinha nos ritos de Jurema indígena, né? Ele é uma entidade milenar, né? Seu Pena Branca, né? É um dos avatares antigos, né? Então, assim, os penas em si, mas pena branca, pena dourada, né? Eles já eram trabalhadores militantes dessa linha, né? De cura, né? Eu, particularmente, tenho um trabalho com o seu Pena Branca, na Umbanda, na linha de caboclo. Eu sinto ele um pajezão hiper antigo. Eu não sinto ele um arquétipo jovem. Eu só sinto ele jovem na mata. Na mata eu sinto o arquétipo dele jovem. Fora isso, eu sinto um pajé muito tranquilo, vindo trabalhar. E ele, assim, claro que eu estou dizendo sobre o aspecto, sobre o ponto de vista do Pena Branca com o qual eu trabalho. Mas eu sinto que ele faz um trabalho, um pêndulo entre cura e psique de uma forma absurda. Então, assim, é um trabalho muito mental e do mental para todos os chakras. Né? Então é uma entidade que vai trabalhar o teu equilíbrio energético, uma entidade que vai trabalhar muito a tua parte a gente fala, né, dos 7 corpos, das 7 essências. Então ele é uma entidade que demora muito para falar, ele é mais passista,
Então, quando uma pessoa, mesmo na gira de Umbanda, ele vai lá trabalhar ele fala assim, eu vou trabalhar um pouco com você, daqui a pouco nós conversamos. Então, ele fica um bom tempo, muito parecido com a entidade do Oriente que eu trabalho, com o seu Carinde. Muito tempo trabalhando energeticamente. Depois ele vai para cada chakra, aí ele risca na pemba no chão, aí ele já entra muito na linha de Umbanda para alguma coisa. Aí ele trabalha na guia, vira e mexe a guia estoura, porque ele descarrega na guia. Se precisar descarregar, trabalhar nessa parte de descarrego, claro que ele está lá. Mas eu sinto que ele é uma energia, tanto que é uma das energias mais leves que eu sinto no rito de Umbanda. Diferente demais, por exemplo, do seu Pedra Preta, que aí já é uma coisa visceral. Então, assim, eu sinto ele e ele é quase que um psicólogo. E aí ele faz esse trabalho de pergunta e resposta e realmente ele faz com que a pessoa, ela própria, consiga encontrar, né? É interessante porque quando uma pessoa está passando por um tratamento espiritual ou, né, ou uma consulta, né, no caso da Umbanda, seja onde for, que tem esse cunho espiritual, a tela mental da pessoa expande, né? A pessoa já entra no tratamento, né? E ela já entra com uma consciência mais ativa, né? Dos seus erros, das suas falhas. É muito comum que uma pessoa ela já entre e ela já começa a se entregar. Olha, eu tenho esses erros, que às vezes ela não faria isso do lado de fora. Então a entidade já começa a fazer esse trabalho, né? Mais introspectivo. Então ele demora, ele trabalha os chakras, ele vai trabalhar toda a parte dos 7 campos, os 7 corpos da pessoa. Aí é que ele vai, né, entrar nessa parte da psique mesmo, né? Então eu sinto no seu Pena Branca uma entidade muito antiga, muito serena, pelo menos com a qual eu trabalho, mas já tive o feedback de outras pessoas que também dizem a mesma coisa, né? De sentir uma entidade um pouco mais serena, um pouco mais madura, alguns até sentem bem mais idosos, né? São os grandes pajés, né, que trabalham nessa parte de cura, e eles vêm, né, da Jurema antiga, lá daquele culto mesmo, antigo, ancestral indígena. É uma entidade que já se manifestava no Catimbó Jurema desde o século XVIII e está aqui na Umbanda agora fazendo esse trabalho. Sou pouco fã do seu Pena Branca, sou suspeito, mas uma entidade que também se manifesta nos ritos de cura também. Eu tenho uma pergunta. No próximo bloco é as perguntas, mas uma pergunta minha. Vocês acreditam que num trabalho de cura, num trabalho onde não tem o atabaque, onde a gente faz um trabalho mais limpo, vamos dizer assim, sem barulho, sem nada, as pessoas conseguem se entregar mais nesse trabalho de cura? Vocês acreditam que às vezes elas conseguem se envolver mais? Porque ali elas estão indo para algo específico. As pessoas da assistência? Na gira de Umbanda elas estão indo para... Não tem algo específico. Mas no rito de cura elas estão indo para algo específico. Às vezes para melhorar algo, às vezes ansiedade, às vezes são coisas que não são físicas, porém elas estão indo para aquilo. Vocês acreditam que quando você tem um trabalho específico para a cura, né, as pessoas conseguem se abrir mais e você consegue atingir melhor o resultado, vamos dizer assim? Eu acho que sim. Não acho que isso tenha a ver com o atabaque, não. Nem com a forma de trabalho. Se você tiver uma gira específica com atabaque, não acho que vai mudar. Agora, quando você tem um ritual específico, com um propósito específico, eu acho que as pessoas se conectam mais, sim. Eu, sinceramente, eu gostava muito dos nossos trabalhos de cura quando era de sábado de manhã. Porque eu acho que pro cara ir no terreiro sábado de manhã... Rodrigo não gosta. É porque... Ele tem que gostar muito mesmo da religião. Não é. Ele precisa muito. Isso é. Entendeu? O cara que acorda cedo, vai num sábado de manhã, num terreiro, 10 horas da manhã, para poder passar numa máquina, é porque ele realmente precisa. Posso já cortar e já fazer o adendo? Quando o meu amigo já falecido, que eu já contei várias vezes aqui, o Alexandre, que tinha problema de leucemia, esclerose múltipla, foi o responsável por estar na Umbanda, as pessoas já sabem isso de cor. A gente acordava às 5 horas da manhã, eu levava ele para Itanhaém, em Suarão, lá tem um centro espírita, com médicos que faziam, a gente chegava lá às 6:30 da manhã no sábado, e eu ia com ele passava pelas macas de cura, passava com o médico russo, e a gente voltava às 10:30, 11 horas da manhã. Então, como assistência para levar um amigo, eu já fui. A gente vai sair da... Porque você já corta muita gente, desculpa a mãe precisar de cortar, falando de corte, porque você já corta muita gente que tá indo lá para tomar uma consulta, porque tem, no nosso terreiro tem. O cara tá lá ocupando o espaço de alguém que precisa de um tratamento de cura, para ir lá perguntar. Já aconteceu quantas vezes no rito de cura o cara vai na maca, qual que é o seu problema? Então não, porque eu tô com uma dorzinha no pé e não sei o quê. Aí o pajé começa a trabalhar e fala, mas é que na verdade eu tô precisando de uma abertura de caminho, e o pajé se faz de surdo. Mas geralmente porque aqui é para tratar o pé, não é para tratar toda geralmente no nosso trabalho de cura não existe, né? Por mais que tenha às vezes as entidades que não trabalham nas macas, que ficam ali no passe, né?
Porque tem pessoas que às vezes só querem um passe, né? Não tem algo específico. As entidades, elas já trabalham de uma forma mesmo assim, né? Do passe, enfim, de tudo isso. E aí as entidades já ficam, né? Nesse trabalho. É um trabalho de energia, de energização de passe só, não tem consulta. A consulta é num dia específico ali, de segunda-feira, no caso da nossa casa, né? Então, as pessoas têm que se ligar mais nisso também, né? Eu tô gostando do nosso risco de cura de quarta, porque acho que a gente conseguiu atingir um público maior, não pelo fato de ter a casa cheia, não é nem isso, mas nós estamos conseguindo ajudar mais pessoas, né? De sábado, às vezes, algumas pessoas ficavam restritas, às vezes porque trabalhavam, ou realmente não dá, né, para mudar, às vezes, a sua rotina de sábado. E então tá sendo bem bacana, assim, a forma de ver que as pessoas gostam, né? E a forma mais gostosa, assim, de ver é que os médios, eles gostam de estar ali, né? Lógico, existem médios que não gostam do trabalho de cura, nem aparecem. Mas existem médios que se entregam e a cada trabalho de cura levam coisas diferentes. Você vê o desenvolvimento deles muito mais abertos, né? No trabalho da psicografia, no trabalho da pintura mediúnica. Então a gente vê, quando eu olho a evolução de um médio dentro desses trabalhos que vamos dizer que falam que não estão dentro da Umbanda, que faz parte da espiritualidade, que era uma coisa que eu queria falar lá atrás, e vocês estavam falando e eu não consegui entrar, mas é que as pessoas que falam que é um trabalho de Kardec, essas pessoas precisam estudar, porque Kardec não é uma religião, né? Não existe Kardec, é um kardecismo. Kardecismo não é uma religião, é espiritismo. Então as pessoas precisam entender o que é Kardec, precisam entender que Kardec não inventou a religião, e sim colocou ensinamentos ali. Então, essas pessoas que falam isso são pessoas que precisam procurar um estudo e precisam entender o que é Kardec, né? É tão estranho porque, por exemplo, as pessoas costumam dizer a seguinte coisa, né? O Kardec era racista, né? Mas o Kardec não escreveu o Livro dos Espíritos. Mas ele escreveu as obras póstumas e ele fez comentários de próprio punho. A obra da pessoa física, Allan Kardec, ele era um ser humano errante como qualquer outra pessoa. Sim. Agora, o trabalho que é fantástico do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Evangelho, que é o Pentateuco, né? Da base espírita, que inclusive Pais Hélio sempre indica, né? Indica até hoje na TENSP. Esses livros não têm uma vírgula do Kardec. Ele simplesmente fez de 10 a 12 perguntas fez mais de 900 perguntas de 10 a 12 médiums, e as respostas em dias e tempos diferentes tinham que ser iguais. Ele simplesmente foi o decodificador. Se você é tão inteligente que critica Kardec, decodificador é aquele que simplesmente colocou as coisas no lugar. Ele não tem nenhuma interferência sobre o Livro dos Espíritos. Então, cuidado quando criticam as obras póstumas, que ali é o ser errante, como qualquer ser humano, era uma pessoa preconceituosa porque fazia parte de uma condição da época. Mas ele foi totalmente íntegro no que foi feita a pesquisa e as perguntas e toda a arrumação do Livro dos Espíritos. Então, vamos parar um pouco com essa guerra idiota. Parece que agora todo branco foi nefasto na história da humanidade. Peraí, gente. Vamos com calma também. É claro que o mundo europeu foi péssimo para muitas etnias, mas a gente não pode esquecer que o ser humano, ele também tem as suas ressalvas. Vamos com cuidado. E o trabalho que tem o bem e o amor não pode ser julgado. O que a gente precisa entender também é que a Umbanda, ela nos ensina a praticar o amor e não o ódio. A maioria dessas pessoas que estão militando aí, que levantam a bandeira de militar dentro dos seus terreiros, estão levantando a bandeira do ódio. E não é isso que um preto velho e um caboclo nos ensina todos os dias que vem em terra. Então, se você é um bandista, vai militar o amor, vai militar o acolher e vai militar não o ódio, né? Que é isso que todo mundo tá fazendo. Aprenda com o preto velho. Senta e aprende que ele vai te ensinar o que é realmente Umbanda. Bom, a gente vai finalizando esse bloco com os recadinhos do Mirua e nós voltamos no outro bloco com as perguntas, né, dos nossos ouvintes e continuamos falando sobre cura. Então, até já. Estamos de volta no programa Umbanda Reino da Paz, mais uma vez aqui com vocês pela Rádio Mirua. Lembrando que nós estamos no Instagram, no @Umbanda_RP. Repita. @Umbanda_RP. Em nome da cura, repita. @Umbanda_RP.
Mande lá suas perguntas, sugestões de tema e mande lá sua mensagem, fale o que você acha do programa. Aliás, comente aqui no canal no Umbanda Reino da Paz, que depois esse programa que é transmitido pela rádio, é lá transmitido também pelo canal Umbanda Reino da Paz. Você pode ouvir quando você quiser, comenta lá, que é muito legal ver os comentários de vocês. E também nós estamos na pré-venda do livro Senzala, Prisão da Alma, da editora Mariô. E como é que faz para encontrar o livro? Pelo site da editora Mariô, está na descrição lá aqui do nosso vídeo, aqui do canal Umbanda Reino da Paz, ou entre no editoramariô.com.br. Entre lá e se informe e já compre na pré-venda, né? Vai demorar um pouquinho, apesar que já tá passando rápido, né? Vai até julho a pré-venda. Tá num preço bacana, então já compre, já adquira o seu livro na pré-venda, que isso ajuda bastante também a editora. E logo, logo você vai conhecer, vai estar em mãos a história do Preto Velho Pai João. Uma história aí que vai trazer grande aprendizado. Então vai lá na editora Mariô e compre o seu livro. Depois de todo esse merchandising, porque faz parte, e aliás, compra o livro porque vale a pena, R$ 38,90 custa mais barato que um Big Mac. Então vai lá, compra porque é muito legal. Temos perguntas, mãe Priscila? Sim, várias perguntas, aliás. Tem muita mesmo? Bloco inteiro de perguntas. Então vamos ser rápidos nas perguntinhas. Lembrando que nós estamos falando de cura, nós temos no final desse bloco juntos em oração. Então já prepare sua água, já prepare a sua vela para entrar em orações aqui com a gente, com a energia de cura, com a energia de Cosme e Damião. Então já prepara tudo aí enquanto a gente está falando, vai preparando para participar do Juntos em Oração. Bom, vamos lá. A nossa primeira pergunta é de Alberto Gomes. Qual o limite da cura de uma doença na Umbanda? Para o ímpar. Pode ser você, Rodrigo. Então tá bom. Qual o limite da cura? Como é que é? Repete de novo, por favor, mãe Priscila. Qual o limite da cura de uma doença na Umbanda? Ah, o limite da cura. A cura pode ser total, inclusive. Depende do merecimento e depende de como essa pessoa se entrega, né? Porque, que nem vocês já comentaram diversas vezes durante o programa, não é a entidade que cura, a entidade viabiliza, né, um procedimento para que a pessoa acredite que ela consiga converter tudo aquilo numa cura total. O limite é a cura total. Nós temos exemplos, por exemplo, na própria fundação da Casa de Pai Zélio no dia 16 de novembro, ou seja, um dia após o anúncio do Caboclo das Sete Encruzilhadas, existem ali alguns dizeres de pessoas que realmente se curaram de doenças graves. Então, quer dizer, aliás, cura na Umbanda tem todos os dias. O caso do seu Sete da Lira? O seu Sete da Lira, que tinha pessoas que voltaram curas. A enxergar depois de cair pinga nos olhos. Então, uma coisa absurda. E aí, se a gente entrar também na parte espiritualista, né? Que a gente vai ter, acho que algumas perguntas aí, mas todos os médios que recebiam os médicos ou entidades, as benzedeiras por todo esse Brasil, uma oração bem feita, uma cura, foi né? aquilo que a gente até conversou, então, né, cura... há uns dias atrás. Uhum. É lógico que a gente sabe de todo o escândalo do João de Deus, Sim. né? E não, falar de cura, tem que falar de algumas coisas dele. Uhum. Mas assim, lá no passado você tem vídeos do João de Deus assustadores, né? Você vê o cara, eu tenho um vídeo, o cara cortando o peito do cara com uma maquita. Imagina. Sabe? Então, assim, cortando com uma serra o peito para fazer uma cirurgia assustador, do né? coração, Assustador. sem anestesia, sem nada. Então, assim, não tem como você duvidar de um ritual desse. Não tem. Eu tenho uma amiga do outro terreiro, que esse médium já morreu, ele trazia um médico, ele operava com linha de tricô. Sabe linha de tricô? Enfiava a linha de tricô no olho, enfiava pelo nariz. Esse médium se auto-operou de um problema do coração. Ele abriu o peito, tipo, foi bem assim mesmo. Ele vai morrer, eu vou mexer nele. Ele pode ser. Ele abre, ele mexe nele, ele põe uma fita, ele não dava ponto, ele põe um esparadrapo. E a pessoa tinha que ficar 7 dias em repouso total. Esse médium se operou. Ela viveu isso. A mãe dessa minha amiga, ela tinha o que eles chamam de subsina, né? Foi dado, né, um tempo a mais para essa pessoa. Ele operou ela na linha de na varetinha, né? Na haste na agulha do tricô. Você fala, meu Deus. Então, assim, tem coisas assustadoras, mas o limite é a cura. Mas para existir essa cura, existem vários procedimentos, né?
desde o merecimento dessa pessoa. Então vamos colocar aí o merecimento, o porquê que a pessoa está recebendo aquela cura. Muitas vezes aquela cura é uma libertação de alguma coisa. E também entra a total fé da pessoa. Apesar que eu já vi gente que não teve fé e foi curada. A gente não tem como explicar. É a mesma coisa de querer definir Deus, mas o limite seria a cura total, né? Então não existem limites para o trabalho das entidades. Concordo. Por aí. Então vamos lá para a próxima pergunta. Vamos lá. Da Suzana. Sou leiga no assunto. Toda entidade de cura é do kardecismo? Não, Suzano. Entidade de cura pode trabalhar em todas as linhas. A gente já falou isso um pouco anteriormente. Entidade não tem linha, entidade não tem religião. É a mesma coisa, eu já vi gente falando assim, eu não me dou bem na Umbanda porque meus guias são todos do candomblé. Não existe entidade de candomblé, entidade de Umbanda, entidade de Kardecismo, entidade de Quimbanda. Esse tempo atrás eu ouvi isso. Depende de qual é o teu Exu. Se teu Exu é de Umbanda ou de Quimbanda. Teu Exu não é nem de Umbanda nem de Quimbanda. Ele é Exu, ponto. Exu. Entidade não tem religião. Bom, então é isso. A outra pergunta tem um pouquinho a ver, mas muda um pouquinho. É do Joaquim, aqui de São Paulo. Qual a diferença que existe quando a entidade de cura está na mesa branca e quando ela está na Umbanda? O que muda na sua energia? O espírito tem que mudar muito para fazer essa diferença de trabalho? Eu acho que vai variar de casa para casa. Tem casa, eu passei um pouco por isso, né? Eu trabalho com uma entidade específica, que eu não tenho autorização de falar, por isso eu não falo, mas que nos ritos de cura trabalha totalmente diferente. Isso foi uma conversa do preto velho do meu pai de santo com essa entidade. Falou, olha, eu vou pedir para o senhor vir de uma forma diferente para o senhor não assustar essas pessoas que estão acostumadas com o senhor de outra forma. Então ele trabalha de uma forma totalmente diferente, com elementos diferentes, com ferramentas diferentes. Então eu acho que a entidade, eu vou ser muito sincero, eu não gosto muito disso não. Porque eu acho que quando a gente obriga uma entidade a trabalhar de uma forma específica, a gente está cerceando ela. E eu acho que aí a gente está indo contrário àquilo que a gente prega. Se não existe entidade de kardecismo, nem de Umbanda, nem de Candomblé, mas por que eu tenho que obrigar todas as entidades a serem tratadas dessa forma? Então eu tô dando força para essa separação. Eu sou a favor de que a entidade trabalhe do jeito que ela quiser. Mas eu trabalho com Exu e meu Exu quer vir no trabalho de cura. Ele pode vir de capa, cartola? Pode. Qual o problema? Né? O que isso muda? Mas eu quero trabalhar na linha de cura, eu tô sentindo o meu baiano. Ele pode trabalhar de chapéu de cangaceiro? Pode. Isso não muda nada, pelo menos é a minha visão. Mas eu ainda sei que tem muitas entidades que por algumas convenções, né, de algumas casas, ainda não são autorizadas e elas se enquadram. E para elas tá tudo bem, tá? Quando eu falo que eu não concordo, sou eu. Mas pela entidade, o importante dela é trabalhar, independente do nome que você chame ela, independente da ferramenta que ela tem. Até porque tem uma coisa bem engraçada, né? A entidade plasma a energia que ela quer, né? O vidente acha que vê tudo, mas ele vê aquilo que foi permitido para ele ver. Você pode estar vendo ali uma entidade no jaleco, mas se você estiver vendo pelos olhos da espiritualidade, é um baita caboclo de pena que está ali trabalhando. Então, assim, é muito complicado, porque tem médios videntes que falam, não, mas eu estou vendo uma roupagem. Você está vendo aquilo que a entidade plasmou para você. Você não vê. Isso é muito, muito importante para os médios que têm evidência. O médium que tem evidência não enxerga a verdade nua e crua do mundo espiritual. Ele enxerga aquilo que foi plasmado para as vistas dele. Ele tem um mecanismo de evidência porque ele possibilita que ele enxergue o mundo espiritual. Mas a entidade pode muito bem se mostrar do jeito que ela quer. Ou às vezes nem se mostrar. Então é tudo muito relativo, né? Bom, a pergunta de Valdo, de Minas Gerais. O que vocês acham dos médios que traziam Dr. Flitz e outros médicos espirituais com essas operações assustadoras? Era real? Por que existia isso? Qual a finalidade dessas operações que cortavam as pessoas? Olha, eu acho que era real, porque Também acho. quando você tem filmagens ali que não tem como você Sim. mentir. Real é assustador. Real e assustador. Agora, se há necessidade disso, Acho que teve uma eu época. acho que na época foi importante para poder fomentar e as pessoas acreditarem naquilo. Sim, hoje Agora, já não- hoje eu acho que não há mais necessidade disso. Hoje, E mais uma acho vez, não. fiquem tranquilos, pelo menos eu não conheço ninguém que trabalhe dessa forma. Pelo menos na nossa casa, podem ficar Eu tranquilos acho que hoje ninguém em vai dia, cortar acho que hoje em ninguém dia vai. não tem muito, né? Aliás, Porque aí entra muito nessa outra pergunta, tá, acho que já... que é do Eduardo, Uhum. lá da Bahia. Como uma entidade pode operar um órgão
se ela nem toca no corpo da pessoa? Explique como isso acontece. Então entra mais ou Que menos... as pessoas acham que tem que abrir o órgão, né? É porque a gente não pode esquecer, Eduardo, que o trabalho é no perispírito do seu corpo. O perispírito é a tua parte que você não tem acesso aos olhos físicos, mas é a tua parte primordial, o teu primeiro campo energético. Tudo que existe na tua parte orgânica existe no teu perispírito. Então, quando um espírito está trabalhando o fígado de uma pessoa, ele está trabalhando o perispírito do fígado, do órgão. Você é inteiro uma cópia. Então, é como se você tivesse na tua parte espiritual, essa parte invisível que você não enxerga, você inteiro, com os órgãos, com os seus detalhes, com o seu cabelo, com todas as suas vísceras, mas aí o espírito trabalha na parte espiritual. Tem um caso bem interessante do lar, que é onde trabalha o Dr. Paulo Frutuoso, que é o lar sempre esqueço o nome no Rio de Janeiro agora, enfim, depois eu lembro. E lá eles têm as câmaras de ectoplasmia, né, onde apareciam, né, os trabalhos, e o médico até se materializava, foi um dos casos que a gente falou sobre materialização. E o médico em questão, ele trazia quase que em 3D o perispírito para o alto da mesa. Então ele trabalhava o perispírito deslocado do ponto do órgão, e aí ele perguntou, o Dr. Paulo Sérgio Frutuoso, ele falou assim, mas como é que você faz? Não, nós conseguimos remover a parte do duplo espiritual, trabalhamos o órgão como se fosse uma visão 3D. Para quem não entende o que eu estou falando, quem já assistiu o Homem de Ferro, estou dando um exemplo lúdico, que ele tinha aquela parte onde ele trazia e começava a mexer como se fosse uma tela de computador 3D que ele mexia, é mais ou menos isso no campo espiritual, eles trabalhavam os órgãos e traziam holográfico, né? Um holográfico. Então, assim, há essa possibilidade, e o trabalho espiritual é no teu perispírito e vai reverberar automaticamente na tua parte material. Porque a gente não pode esquecer uma coisa, o que está doente é o seu órgão. O seu perispírito só reflete uma doença, mas o perispírito, assim como o espírito, ele é puro, ele é perfeito. O teu perispírito está reverberando uma doença, um problema psicológico, um problema emocional. Então ele afeta o teu duplo espiritual, mas o que está doente é o órgão. Como ele não vai entrar no órgão, ele trabalha na parte espiritual, que vai refletir no seu campo material. Antigamente, esses médiuns mais, como o Dr. Fritz, que faziam essas operações aí mais assustadoras, mas era também para provar, para mostrar que a espiritualidade estava ali, assim como alguns médiuns que faziam um trabalho de pictografia, que pintavam com os pés, hoje já estão diminuindo, porque o mundo espiritual já não é mais uma grande porta fechada, as pessoas já sabem que existe. Então hoje o trabalho ele é aquele trabalho mais superficial. Não que não existam médiuns que façam isso, mas hoje é bem menos. Bom, tem a pergunta que entra um pouquinho nisso que você está falando, da Maria Cândido. Sou estudante da espiritualidade e tenho muito interesse de saber sobre o ectoplasma no processo de cura. O ectoplasma é a parte principal do trabalho de cura, né? Todo médium, o ectoplasma ele está presente nos médiums, tanto os médiums que a gente falou em alguns programas atrás, que são os médiums de transporte, os médiums de puxada, e principalmente nos médiums de cura. O ectoplasma é a principal ferramenta que, em conjunção com o trabalho espiritual, vai fazer com que aquele fluido se materialize no órgão. Então, eu vou pegar a pergunta do Eduardo novamente e trazer agora para a Maria. É como se no perispírito a entidade estivesse trabalhando as anomalias que estão presentes naquele perispírito, que é reflexo do órgão, e o ectoplasma vai ser essa ponte. O ectoplasma está onde? Ele está no todo universal, mas ele está principalmente nos médiuns. Nós, médiuns, que temos o ectoplasma, e ele é doado, não necessariamente pelo médium que está incorporado, que também está doando, mas também pelos médiuns de sustentação, pela corrente em si. Todos que estão naquele processo estão doando um pouco desse fluido. Ele é um fluido que a gente pode definir como fluido grosseiro, porque ele, aos olhos dos videntes, ele é um pouco leitoso, ele é um pouco vaporoso, ele parece uma fumaça, mas ele tem a propriedade de adentrar no teu campo material e se materializar. Como? Eliminando doenças, limpando algumas anomalias que existem, positivando células, ou seja, ele é um mecanismo que faz a ponte entre o mundo espiritual e o órgão, o mundo físico.
Então, no processo de cura, o espírito está trabalhando no órgão, está doando fluido, está doando ali o prana, que é o fluido vital, mais o ectoplasma que vai se materializar em forma de remédio, em forma de uma limpeza, em forma, às vezes, de uma secreção que precisa ser retirada, de algo que precisa ser doado. Vou dar mais um exemplo. No filme do André Luiz, O Nosso Lar, de uma forma muito lúdica, que não é bem assim que conta o livro, mas quando ele chega na terra que ele foi visitar a esposa, para quem assistiu o filme, e ela está casada já com outro homem, e ele vai, depois que ele sai do seu torpor ali, ele volta com uma consciência de ajudar aquele homem, ele estica as mãos dele e coloca o fluido vital naquela água. Mas naquela água também tinham elementos da natureza e o ectoplasma dele não, né, no caso do espírito, né, porque ele estava desdobrado em todo o plano espiritual, em benefício daquela água que ia reverter na matéria daquele doente. Então, quer dizer, o ectoplasma é fundamental no processo de regeneração, de limpeza, de até reconstituição de corpos. Então, ele é uma matéria fundamental e importantíssimo no trabalho de cura. O ectoplasma é o combustível de tudo, né? Não existe trabalho mediano sem ectoplasma, né? Não tem. Senão, Na Umbanda, no Kardec, em tudo. na igreja evangélica, para você incorporar, para você acoplar, para É. você trabalhar, você precisa de ectoplasma, não tem jeito. Esse é o isso nosso aí. combustível. É isso aí. Bom, tem uma pergunta aqui da Sofia. Toda entidade que vibra com IBG é de cura? Não necessariamente. Nós podemos ter entidades, por exemplo, muitos Exus de IBG, né? Seu sete da Líria era um Exu de IBG. Né? Muitas entidades de IBG trabalham com as artes, com a questão de vícios. Né? Muitos Exus de IBG trabalham com a questão de jogo, de vícios, apesar que seu sete da Líria era um Exu de cura, De cura também, né? Mas não é necessariamente. Agora sim, a maioria das entidades de IBG trabalham com cura. A maioria. Você pode ter uma ou outra que não, mas a maioria. Caboclos, pretos velhos, crianças. Muita gente acha que IBG, né, Cosme e Damião, só tem herê. Não, tem caboclos, Sim. né, de Cosme e Damião. Você tem pretos velhos de Cosme e Damião. Você tem Exus de IBG, né, que não são necessariamente Exus mirins. Né, você tem pombagiras, você tem baiano, boiadeiro, marinheiro de Exu mirim, de IBG. Enfim, IBG é um orixá como todos os outros. Do mesmo jeito, tem gente que acha que Oxóssi só tem caboclo. Você tem preto velho de Oxóssi, você tem baiano de Oxóssi, Exu de Oxóssi, enfim, todos os orixás têm várias entidades. Na nossa casa tem um preto velho de IBG, né? Que ele trabalha até Sim, com com a imagem. a imagem de Cosme e Damião nas mãos. É um pai Joaquim. Então a toalha dele é toda rosa, então é uma entidade, é um preto velho que vibra com a energia de IBG, né? Tem a pergunta da Giovana. O que são as cirurgias espirituais e como são feitas? Na verdade, tem duas perguntas, então eu vou dividir assim. O que são as cirurgias espirituais e como são feitas? Cirurgia espiritual, eu vou responder uma e o Rodrigo responde outra. Cirurgia espiritual são mecanismos ritualísticos de processos de cura. Então, cirurgia espiritual, muitas das vezes, é feito com a pemba, é feito, às vezes, com aquele instrumento, aquela espátula de unha, tem muita gente que usa, muita entidade que usa, mas ela pode ser usada com pemba, pode ser feita com cristais, com várias formas. A cirurgia espiritual nada mais é do que um trabalho em maca, normalmente, feito diretamente no perispírito da pessoa, como se fosse uma incisão mesmo, no perispírito em prol da cura prânica. E aí cada entidade pode usar vários instrumentos diferentes. Cada entidade vai manipular da forma, né, que ela intuir ao seu médium. Às vezes pode ser cirurgias espirituais, às vezes sem manipular nada, somente na imposição das mãos. Sim. Como às vezes vai, né, utilizar esses itens, né, essas ferramentas que o Pai Léo disse, ou como eu falei do floral, né, que tem a entidade lá que trabalha com floral. O Carlos Alberto, ele trabalha muito com arruda. E aí você fala, é um médico, né, mas tudo ele trabalha com arruda. Ele fala que a arruda é um grande anti-inflamatório. Então, assim, sempre que ele faz alguma cirurgia espiritual e que ele abre, né, ele faz nessa abertura espiritual, que ele faz algo e depois dá os pontos espiritualmente, ele põe uma arruda, enrola com uma gaze e pede para a pessoa sempre ficar 3 dias, que é uma forma que ele fala que a arruda vai puxar toda a inflamação que tem ali no local. Então, assim, eu sempre tenho que ter arruda, ele manipula muito a arruda em todo momento. Acabou de vir um negócio na minha cabeça que já há muito tempo eu tinha que fazer e por vagabundagem pura eu não faço. As entidades que eu trabalho usam muito a essência, né? Gosto de usar. Mas aquele óleo é um óleo artificial, né? Já era para ter feito. Eu fiz uma época um curso de ervas e a gente usa o álcool.
o álcool Cereal. o álcool de cereal com as ervas em fusão. Então, colocar num vidro, deixar num vidro escuro. Eu já era para ter feito há muito tempo para esse trabalho de cura. Tanto para Então, ele. bora fazer pro próximo. Então, e eu nunca me veio agora na cabeça de novo. Porque ele usa muito isso, mas ele usa muita energia é um indiano, Sim. mas usa muito dessa parte de ervas, né? Então, algumas ervas específicas no álcool vinílico Mas e a essas medicina ayurvédica usa muito a fitoterapia. A fitoterapia veio de lá. de lá, né? Os hindus foram os primeiros a fazer estudo de ervas, né? Então, e aí ele usa muito mais assim, eu por vagabundagem pura compro um olhinho de essência artesanal ali, danadinho. Então bora fazer, né, Rodrigo? Mas tinha que fazer, mas assim, Próximo Rito de trabalha Cura muito tá com aí. isso. Toda Aliás, imposição- esse já é o próximo tema do nosso programa. Minha entidade pede as coisas e eu não faço. O que fazer? acontece? É. Pergunte ao Rodrigo. Não pergunta Vai ao ser um Rodrigo, não programa vai dar bom aí pro Rodrigo. A outra pergunta da Giovana: o que é a linha dos médicos na Umbanda? Como eles atuam? Não, os médicos, assim, que nem a gente disse, nem toda linha de cura vai vir um médico para trabalhar. Por exemplo, eu acredito que o médico que trabalha comigo é o Karinde, né? Ele é um médico indiano, mas ele se apresenta como um mentor ali espiritual. Alguns vão vir dando os nomes mesmo, né? Como o Dr. Carlos Alberto e vários outros doutores, Dr. Bezerra, que é o representante, acho que da maior linha de cura que nós conhecemos. Então, assim, são entidades que vêm dentro de um arquétipo médico, né? E mais uma vez, o médico pode ser branco, preto, amarelo, a cor que for, a etnia que for, não tem problema, porque ser médico não é depreciar o estágio, né? Mas são linhas de doutores e médicos que tem, porque assim, a gente não pode esquecer que a medicina da Terra, isso também está lá no nosso lado, não é a medicina do espírito. É. Mas, inevitavelmente, o André Luiz, quando faleceu, por mais que ele não entendesse da medicina espiritual, no momento que ele começou a aprender sobre a medicina espiritual, o conhecimento que ele tinha sobre os corpos, os órgãos, foi fundamental. Sim. Querendo ou não, por exemplo, chega uma pessoa com problema na maca e fala assim, estou com problema no fígado. Se você não sabe nem onde fica o fígado da pessoa, então quer dizer, Então, inevitavelmente os médicos têm a sua parceria de trabalho ali. É são uma, entidades que é uma estão lá coisa pra ajudar. bem interessante isso que o Rodrigo tá falando, né? Eu faço lá o curso no Centro Espírita e uma das aulas que eles dão é sobre o Biologia? corpo. Biologia, né? E aliás, foi uma das atividades mais difíceis, que tinha mais de 40 perguntas e falavam sobre o corpo. Então você tinha que colocar, o que é isso? Isso aqui é sanguíneo, isso aqui é isso. E aí eles falam muito sobre isso, né? Lógico que a gente não vai saber de cor, Sim. mas ele era uma pessoa que deu a aula, que ela tinha esse entendimento, e eles falavam muito sobre isso, porque o espiritismo em si, ele trabalha muito nisso do passe, né? Eles dizem que você não tá lá incorporado com a entidade, né? Então eles falam muito que a pessoa tem que saber, porque vai aparecer na fichinha da pessoa. A pessoa está com um problema. No rim. Aí a pessoa vem na garganta. a pessoa não sabe onde é o rim, né? Vai Não sabe trabalhar onde é o útero. reflexologia. Então é a importância da gente saber, né? Também, faz parte, né? A espiritualidade é um estudo, então a gente não pode ser burro. A gente tem que procurar o estudo E para que a também gente não pode entenda. cair naquela de, minha entidade sabe tudo. Ela sabe, mas se você não souber, você atrapalha. Se você não O médium, ele pode até não... o médium não melhora o trabalho da entidade, mas ele pode piorar e muito. E né? eu já falei isso em Então- outros programas, né? O Carlos Alberto, ele trabalha com a cromoterapia e eu fui estudar a cromoterapia para Pois poder é. entender, porque às vezes ele falava, eu tô trabalhando a cor tal, e aí eu falava, mas por que ele tá trabalhando essa cor? Aí eu demorava para entender, né? E hoje, lógico, eu não sou expert em cromoterapia, eu preciso melhorar muito, mas hoje eu tenho um entendimento do que ele tá utilizando. Então, assim, quando ele abre os trabalhos, que ele sempre abre a mesa, falando para as pessoas vibrarem tais cores, eu já sei mais ou menos como o trabalho vai ser. Uhum. Porque aquelas cores, elas identificam como o trabalho espiritual vai ser ali, né? O que vai ser trabalhado, enfim. Então, é bem legal. Tem mais uma pergunta antes da gente ir pro ponto, mas é uma pergunta bem Mas rápida. tem mais perguntas ou não? É a última. Então deixa pro próximo bloco, que é pro pessoal ficar na vontade. Então tá bom. Então vamos ouvir Ou mais faz a pergunta e a gente não Deixa dá a no ar. resposta. Tá. Qual a diferença dos médicos astrais e dos médicos do Oriente? Até já. É uma boa hein? pergunta. Boa pergunta, hein? Então a gente vai ouvir um ponto do médico dos médicos. E voltamos. Voltamos com uma pergunta que foi deixada aí Ficou no ar. Depois de nosso pai Obaluaê, nosso pai da cura maior, né? Me Ato lembrou do um silêncio. ponto do Giba. A gente podia ter colocado ele. Sim. Né? Médico dos pobres e de quem tem fé. Olha, que bonito. O Ogã da nossa casa, né, Ogã fez da um nossa ponto casa. maravilhoso de... Podemos cantar no final? Eu vou ter que ler se eu lembro. Mas acho que eu lembro a letra. Obaluaê,
Ah, Totô. Rômulo, Acho que Rômulo. sim. Ou a gente coloca no final o ponto, que é um ponto curtinho. Às vezes a gente cantar, nós vamos colocar o ponto do, Isso, do, isso do Ogan Giba, Gilberto de Ogum, grande Ogan. Mas aí tem a pergunta, né? Pergunta de Sofia também. Qual a diferença dos médicos astrais e médicos do Oriente? Médico astral é uma linha. Médico astral. Então existem vários médicos astrais. Dr. Bezerra de Menezes é um médico astral. Seu Pena Branca é um médico astral. O Pajé Pena Amarela é um médico astral. Carlos Alberto é um médico astral. Dr. Norberto é um médico astral. O Carinde é um médico astral. Então, médico astral são várias entidades. Médico do Oriente é uma falange dentro dos médicos astrais. Então, por exemplo, dentro do médico astral você tem o Pajé. E dentro do médico astral você tem o médico do Oriente. O Carinde é um médico do Oriente. Ele é da falange dos médicos do Oriente, dentro da linha dos médicos astrais. Então imagina só, médico astral é o número da linha e o médico do Oriente é a falange. Seria a mesma coisa de um caboclo de Xangô. Caboclo é a linha, caboclo de Xangô é a falange dentro da linha de caboclo. Tanto que nós chamávamos na outra casa de caboclos do Oriente. Que tinha um ponto que era assim, caboclos do Oriente vem aqui para trabalhar. Caboclos do Oriente vem saudar esse congá. E aí a gente falava de salve São João Batista, saravanda esse congá, salve, salve o Oriente, salve meu pai Oxalá. A gente até falava caboclos de Oxalá, caboclos do Oriente. Você vê que interessante, né? Você falar de João Batista, e a gente saiu agora, pouco de junho, né? Aliás, semana passada tivemos um programa no dia de João Batista, no dia 24, e Xangô, principalmente João Batista, né? Dentro da corrente da Umbanda do Primado, ele é conectado a isso. Sim. Né, que é Xangô Caô. Xangô Caô que usa a cor rosa. Xangô Caô que é um Xangô ligado ao Oriente, ligado ao planeta Mercúrio e ligado à cura. Ele tem todos os aspectos e ele tem todas as características de Beji. Mas é Xangô Caô, que é o famoso Xangô menino, que é o Xangô do Oriente. Então Carinde seria também um caboclo de Xangô, se fosse ver nessa linha, pode ser. De Xangô Caô. Xangô Caô, né? Porque a linha a linha do primado, né, trazida na Umbanda Iniciática do pai Benjamin Figueiredo, ele divide Xangô em dois. Xangô Caô e Xangô Agodô. Então, existem essas duas diferenças. Xangô Caô rosa, menino, ligado à cura, e Xangô Agodô, um Xangô, aí é o Xangô mesmo que a gente conhece. O São Jerônimo mesmo, de cor marrom, e assim por diante. Mas vejam que essa ligação com o Xangô me lembrou até de um ponto, eu nem acho ele tão bonitinho, não. Mas é um ponto que meu pai de santo cantava muito no trabalho de cura, que ele falava Saravá Buda Confúcio, Saravá meu pai Xangô. Né? Mais uma vez trazendo a energia de Xangô dentro da linha do Oriente, não tem jeito, né? Existe o Xangô do Oriente. Por isso que a Umbanda ela é universal, né? Ela é maravilhosa. Ela é brasileira de nascimento, ela é de origem africana, indígena, mas ela é europeia, ela é Oriente. Ela é asiática. Ela é asiática. Não tem jeito, não tem jeito. A Umbanda ela é uma religião do planeta. Você chegou a ver um vídeo que pipocou umas semanas atrás de um ritual na Tailândia? Não vi. Com incorporação? Não vi. Eu vou te mostrar o vídeo. É uma coisa assim, é extraordinário. Porque você vê um altar e você vê... eu não sei se é Tailândia. Falam que é Tailândia, mas a gente não sabe. E na Tailândia, você vendo esses caras trabalhando incorporados. E usando, não um chicote, mas usando um instrumento igual o Ereushin, do rabo de cavalo, e limpando as pessoas com aquilo. Na Tailândia. E detalhe, hein? Roupa branca. Como que... a hora que eu vi a roupa branca, eu falei, não é possível. Não é possível. Olha os umbandistas da Tailândia. Branca. Então tem coisas que não dá pra se explicar. E não é uma umbanda na Tailândia, tá, gente? Sim. Não, é um ritual tailandês que eu tô ainda... Eu quero pesquisar mais dele. Pra entender o que é. Até eu já fui atrás, mas ainda não achei nada. Pra poder trazer até isso no canal, como conteúdo, que eu acho maravilhoso. Bom, é isso. Acabou as perguntinhas. Foi bastante pergunta. Como que foi? Qual que é a maior experiência que vocês já tiveram num ritual de cura? Eu ia falar de qual cura, né? A gente já ouviu falar. O meu... Olha, antes de falar nisso, eu queria pedir desculpa das minhas tosses aqui. Priscila ainda está em tratamento médico e espiritual. De cura. Aí, falei da tosse, veio a tosse e... Mas a tosse pós-Covid é uma beleza mesmo. Demora um mês e meio. Sabem que eu tive Covid e a tosse ainda permanece. Já estou bem, graças a Deus. Mas a mãe Priscila é médium, a senhora pega Covid? Porque tem isso, né? Parece que o médium está acima do bem e do mal, né? O Covid nos tirou um dos grandes médiuns da Umbanda, chamado Padrinho Juruá. Né? Lá no começo da pandemia.
E sim, o Covid pega um bandista também. Tantos pais e mães desse E um homem que Brasil, trabalhava numa casa, né, Umbanda crística, né? Sim. né, o Templo da Estrela Azul, que era uma casa voltada a trabalhos de cura, né? É. Com a energia, eles tinham um nome lá, o Ayaponã, que era o nome da energia que eles davam, que era a energia de cura. Né? E quantos Olha só. pais e mães que a gente tem conhecimento, terreiros que fecharam, porque pais e mães partiram por causa do Covid e outras doenças. Assim, ser médium não te dá a garantia de ser invencível, que a gente fala brincando de super médium. Estamos sempre à mercê de todo e qualquer problema. E, nossa, mas as entidades que fazem cura... Peraí, as entidades fazem cura. Nós, médiums, somos apenas os carteiros, que nem fala o Chico, né? Então, e bem distante do que o Chico queria representar, claro. Mas o próprio Chico, uma pessoa que sempre foi doente a vida inteira. Então, quer dizer, a missão espiritual não tem nada a ver com aquilo que você tem que passar fisicamente, né? Faz parte, né? Então, peço desculpas pela minha tosse, mas aí qual seria a... Conte aí, né, a cura, algo que vocês passaram no ritual de cura que marcou a vida de vocês espiritual. A minha é a história que eu tenho com meu irmão, que eu sempre falo e eu não deixo de falar, que é a do meu amigo falecido Alexandre, que quando ele estava praticamente no seu leito já, final já, ele estava muito doente, com esclerose múltipla e leucemia. Antes de ser internado, de ter um último ataque, eu tive a presença do Carinde, e foi lindo porque a entidade pediu para ele, que ele era um espiritualista, mas ele se dava bem na igreja evangélica. Aliás, eu sempre gosto de falar, foi ele que me levou para a Umbanda, sendo um evangélico. Ele falava: Rodrigo, eu me sinto bem na igreja evangélica, mas eu entendo todos os espíritos. Ele tinha uma vidência, ele tinha realmente uma ligação espiritual grande, mas ele era um universalista, mas se sentia bem na igreja evangélica. Ele abria a Bíblia, ele sabia em que parte da Bíblia cairia. Ele nem lia, ele já sabia o que estava escrito ali. Um tremendo médium de cura. Quando era internado, ele rezava, ele chamava as enfermeiras: vem que eu vou rezar para você. Eu punha a mão na mão dele vibrava assim. Ele era um tremendo médium de ectoplasma. Mas assim, foi a minha ação com ele, quando ele estava praticamente já muito mal, ele teve um ataque e eu senti a presença do Carinde, o Carinde o acalmou espiritualmente, na casa dele. Então, quando se faz necessário, sim, há incorporação, e foi anímico, porque assim, anímico, foi totalmente fora de um animismo, ou seja, não foi da minha vontade, foi extra anímico, porque ali eu nem estava pensando em incorporar, mas eu me senti. Na verdade, eu agi pelo Carinde, eu nem sabia que estava incorporado, eu só me liguei quando realmente saiu da minha voz: cante os hinos de louvor da sua igreja. E ele, ainda tremendo, passando mal, ele começa a cantar o hino da igreja, e na minha mente a entidade disse: cante pontos de Iemanjá. E eu comecei a cantar pontos de Iemanjá. Ele cantando hinos da igreja evangélica e eu cantando pontos de Iemanjá. Eu entendia o que ele cantava, ele entendia o que eu cantava. Então nós entramos numa sintonia tão absurda que ele foi acalmando, ele me tranquilizou. E ele, pela vidência dele, disse: quem são vocês? Porque ele estava vendo mais de um. E aí eu lembro que o Carinde disse para ele, eu estava totalmente consciente nisso, porque era para eu realmente ficar consciente e entender o que aconteceu. Eu não tinha domínio sobre as ações, mas eu sabia o que estava acontecendo. E a resposta dele foi: meu irmão, nós somos os mesmos que estamos no seu templo. Se prepare, porque chegou a hora de você se curar definitivamente. E no aquele mental meu aí, anímico, eu falei: nossa, mas então ele vai se curar? Não. O que ele quis dizer é que ele ia se curar porque ele iria passar para o mundo da verdade. E ele, depois de um mês internado, ele realmente desencarnou e descansou depois de 12 anos de doença. Mas foi a maior prova. Eu falo isso para qualquer evangélico, qualquer irmão, eu não canso de repetir. Ali é a prova de que, além da linha de cura, além da nossa sinergia de duas religiões totalmente distintas, mas unidas pelo laço do amor, por Deus, pela verdade, que é o que deveria ser a religião. E foi um ato de cura ali, porque foi uma cura de libertação. Meu amigo se libertou daquela doença, porque a gente não pode esquecer que se libertar de uma doença também pode ser o desligamento também. A gente não pode esquecer, nós somos espíritos em espaço transitório. E muitas vezes se libertar de algo que te dói, que te aflige, também é uma cura. A gente não pode ser egoísta nesse ponto. Então, para mim, é o que eu passei de mais sublime na minha vida espiritual. Não tenho, acho que não vou ter um exemplo tão forte como esse na minha vida. Eu já conheci vários casos de cura, né? Vários mesmo, de pessoas que foram curadas sem nenhuma pretensão nenhuma, de pessoas assim, na nossa casa. A gente já chegou
A gente já teve pessoas que chegaram com quadro de surdez que saíram ouvindo. Né? Já tivemos um caso que me marcou muito é de um senhor que frequenta a nossa assistência até hoje, do São Luís, que chegou sem andar. E aí ele foi colocado na primeira cadeira do terreiro. E aí um baiano, né, o seu Faísca ainda, que nem é uma entidade de cura, falou para um médium, estoura lá um pouco de pipoca que eu vou dar um banho de pipoca nele. E quando ele acabou de dar um banho de pipoca, aquele senhor se levantou e começou a andar. Depois de 3 meses sem andar. Uau. Então, aliás, ele é super agradecido até hoje. Então, assim, nós temos vários casos, mas um que me marca muito é um caso que nem aconteceu comigo, mas é a mãe de um grande amigo, que é o seu João, que a mãe dele tinha fortes dores na coluna, e já bem mais idosa, uma vez foi no médico, e já ela estava sem dores, ela teve quando ela era mais nova, e aí o médico chegou, e ela foi fazer um procedimento lá, aqueles check-ups, né, faz um monte de coisa, o médico falou, você precisa fazer uma tomografia também. E ela foi fazer a tomografia, e eles perguntam, né, olha, você tem alguma prótese, alguma coisa, né, porque estoura, pode até estourar a máquina, né. E aí ela falou, não, nunca fiz cirurgia nenhuma, nada. Tá bom. Aí quando fez tá fazendo lá a tomografia, não é a tomografia, o raio-x, tá fazendo o raio-x, de repente para o raio-x, o médico vem todo bravo para ela e fala assim, olha, a senhora me desculpe, mas uma senhora na sua idade mentir para o médico, a senhora não podia mentir para nós. Ela, mas como assim, doutor? Ele falou, o seu raio-x está todo estourado. Como assim a senhora não tem nenhuma cirurgia? Aí falou, doutor, eu vou falar um negócio pro senhor, mas a senhora não vai acreditar. Não, pode me falar. Ele falou, olha, a única cirurgia que eu fiz foi quando eu era mais nova, eu fiz uma cirurgia na coluna e as entidades falaram que iam plasmar 3 pinos na minha coluna. E quando ele tirou a chapa, estavam ali 3 pinos, ela não tinha cicatriz de cirurgia. Olha. Então foi materializado vários anos da vida dela, 3 pinos de metal na coluna dela, para que ela pudesse viver bem. Então, isso é o ectoplasma em ação. É o ectoplasma, assim, é uma materialização muito forte, né? Mas assim... Pessoas que têm marcas, né? De pontos, de cortes, né? De incisões, né? E a pessoa fala, mas não é possível. Existe, por isso que a gente não precisa tocar. O trabalho, ele é pelo perispírito, eu fui né? curado de uma pancreatite muito, muito severa. Fui curado pelo Preto Velho, que trabalha com meu pai, pelo vô Benedito. Eu ainda me lembro até hoje da frase dele, né? Porque a minha pancreatite foi criada por pedras na vesícula. E aí ele me deu um tapa na barriga e ele falou assim, ô filho de Xangô, as pedras você tem que deixar fora, não dentro de você. E eu fui curado por ele. E é interessante que, assim, até hoje eu tenho sintomas de operado de vesícula. Olha. Por exemplo, eu preciso ir no banheiro. Eu não consigo ficar muito tempo sem ir no banheiro, vocês sabem conviver comigo. Sabe, toda vez que a gente vai almoçar, jantar em algum lugar, eu tenho que procurar um banheiro, não como na rua, por exemplo. E isso é um sintoma de quem é operado. Então eu me considero, e eu acredito sim que eu fui operado. Eu precisaria ter feito uma cirurgia às pressas, não que isso seja exemplo para ninguém. Eu fugi da cirurgia, mas eu fui operado espiritualmente, já vão aí mais de 18 anos que eu fui operado, e graças a Deus nunca mais tive nada. Eu já fiz uma operação também na hérnia, também de disco, por um médium que já até desencarnou, e eu já tive, inclusive, o prazer, depois em tratamento, não tive o poder de ajudá-lo na cura dele, mas eu me recordo muito que depois de uns anos ele veio fazer o tratamento na nossa casa e o Carinde, e ele falava, mesmo muito mal, ele falava, gratidão, meu irmão. E eu comecei a chorar. Sim. Eu passei totalmente à frente. Acho que até o Carinde se emocionou, porque eu estava operando espiritualmente o homem que me operou e me ajudou na hérnia de disco. Mas isso que é o bonito, né, da espiritualidade, né? Porque uma hora bonito. Você tá ali sendo aparelho e uma hora você pode estar ali na maca. Por isso que dentro de uma casa espiritual nós precisamos ensinar a todos. A gente não pode ser, só eu que opero, só eu que faço isso, só eu que abro... Não, grande estrela. Todos precisam saber, porque pode ser uma hora que você precisa estar ali. Pois é. Né? Porque pai e mãe de santo não são nem médium muito mais velho, não como a gente falou do Covid, né? Uma hora vai ficar doente, uma hora vai precisar. Então a gente precisa se abrir a isso, né? E uma das coisas que o Dr. Carlos Alberto, ele sempre me ensina, principalmente nesses últimos ritos de cura, ele não tem pedido mais a maca dele. Ele sempre teve a maca dele. Ele trabalhava junto com o Rei Congo, que é um preto velho. E ele não pede mais a maca dele. Eu desço as coisinhas dele, mas
ele deixa lá, ele fica mais na sustentação dos trabalhos, fica olhando muitos médios em desenvolvimento, mas em alguns ritos eu percebo que ele está sendo sustentação de quase todas as macas. Então ele vai um pouquinho numa maca, ele fica como sustentação, ele vai um pouquinho em outra, fica como sustentação, e aí fala, nossa, mas ele é o que comanda ali o rito de cura? Não, ele demonstra nisso, na humildade dele, que ele tá ali apenas para trabalhar. Ele não tá ali para mostrar que ele é isso, aquilo. Às vezes existe algum trabalho específico que algumas entidades chamam ele, que é no caso dos ossos, né, que eu falei, que é um dos trabalhos mais espirituais que ele faz, que chamam ele ali, né, e aí ele atua, ele opera, mas ele nunca passa à frente daquele espírito que está ali comandando aquela maca. Então é um trabalho que ele tem me ensinado muito. Já vi várias graças em cima dessas cirurgias espirituais que ele fez, né, de ossos, né? A gente teve recentemente um médico que quebrou, né, ficou com o pulso ali quebrado, e ele fez a cirurgia, e ele poderia até passar por cirurgia, e foi ali, né, curado, né? O médico até hoje não sabe explicar. A gente já teve a Ivete, que tem problema, né? Ela costura e tal, então vira e mexe, ela tem problema no pulso, enfim. E o médico também a mesma coisa. Falou, mas a senhora não fez nada? Aqui na chapa tá constando que você fez alguma coisa no pulso. E foi espiritualmente, né? Outros casos, a gente já teve um time todo não era futebol, não lembro como que chamava, de meninas que jogavam, né, esse esporte dentro do nosso ritual de cura por causa do joelho. E ele operou várias delas no joelho. Eu preciso operar o meu em breve, viu? Que olha... Então, assim, você vê que são casos que a gente vê, mas é a mãe Priscila, o Dr. Carlos Alberto. Não, é a fé de todos que estão ali, né? Ele deixou bem claro isso, olha, se você tiver fé, ele sempre fala isso, você tem fé? Tenho. Então feche os olhos, se conecte com a energia que está aqui no momento, que nós vamos atuar naquilo que é necessário para o seu corpo, dentro do seu karma. Então, as entidades sempre deixam isso muito claro. Então, uma coisa que eu deixo para todo mundo que está nos ouvindo, né? Trabalhe mais o seu rito de cura, trabalhe mais as suas entidades de cura, porque é algo que a gente aprende tanto, é algo que a gente sente realmente ali, a espiritualidade atuando. Não que nos outros trabalhos a gente não sente, a gente sente muito. Sim. Mas dentro dos trabalhos de cura é algo que não sei nem explicar. É algo assim que vem de dentro e que te deixa assim, fazendo parte ali daquelas pessoas que estão nos procurando e principalmente dos espíritos que nos procuram, dos espíritos sofredores que são encaminhados para a luz, são encaminhados com um acolhimento, com uma palavra de amor, e que às vezes só precisam de paz, né? Só precisam disso. Então, é um trabalho muito bonito. Bom, a gente vai para o nosso Juntos em Oração. Você vai ler alguma coisa, Pai Léo? Como você sempre lê antes, alguma coisa assim? Sim, eu queria uma mensagem aqui que a gente vai ler. Uma mensagem do próprio Bezerra de Menezes. Está aqui no nosso blog. Então, vamos lá. Filhos amados, a palavra crise vem sendo pronunciada constantemente por meus irmãos na Terra. De fato, o momento é de crise inegável nos mais variáveis campos da atividade humana. Mas nada se encontra fora do controle do Pai, que nos ama. E se Ele permite a existência da turbulência, é para que possamos extrair as lições para o nosso amadurecimento. Na crise econômica, aprendamos a viver com mais simplicidade. Na crise da solidão, aprendamos a ser mais solidários. Na crise ética, tenhamos mais posturas justas. Na crise de preconceito, aprendamos a respeitar mais os irmãos que pensam diferente de nós. Na crise espiritual, fiquemos mais perto de Deus pela fé e pela oração. Na crise do ressentimento, perdoemos-nos um pouco mais. Na crise da saúde, guardemos mais o equilíbrio em nossas atitudes. Na crise do amor, deixemos o nosso coração falar mais alto do que o egoísmo. Momento de crise é momento de um passo adiante. Retroceder, rebelar ou estacionar nunca. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente na construção de um novo tempo de amor e de paz. Antes da gente ir para a oração, né, eu acabei entrando aqui e veio uma mensagem, né, no nosso ritual de cura a gente faz algumas mensagens psicografadas
E foi engraçado que foi no ano passado, em julho de 2021, veio algumas mensagens psicografadas e é engraçado que uma completa a outra. Então eu vou ler aqui bem rapidinho e a gente vai para as orações. Mas a primeira mensagem foi do Pai José de Angola. Que a força de Deus se faça presente na vida de todos. O mundo precisa de amor e muita luz. Aprendam a amar as pessoas da forma que Jesus nos ensinou. Leve a vida com amor e não sofrimento. Parem de se lamentar o tempo inteiro. Apenas vivam. Deus está presente no coração de cada um. Basta acender a chama do amor. Aí a avó Joana vem com uma mensagem. Que todos possam aprender com essa doença que atingiu o mundo todo. Ela veio para ensinar que todos nós precisamos nos unir e olhar mais para quem está ao nosso lado. O amor, a compaixão, a solidariedade, a caridade sempre serão a cura. O mundo está precisando de amor. Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe. Aí a outra mensagem do mentor Abu-Ra. O ser humano não aproveita a dádiva mais linda que Deus nos dá, a vida. Viva o hoje, para de se prender no passado ou no futuro. O que vale é o hoje. Não deixe de viver por nada. A vida é passageira e com ela os trilhos precisam estar alinhados para que possamos fazer a nossa melhor viagem. Uma mensagem da Irê Rosinha. Que o amor de Deus e dos mentores sempre estejam no coração de cada um de vocês. Sempre que o sol se põe, se lembrem que no amanhã seguinte haverá um novo dia. E aí, para fechar, o Dr. Norberto ele fala: o momento é de renovação. Tudo que não valorizavam antes, hoje sentem falta. Só o amor, a compaixão e a caridade para curar o mundo doente que vivem. A cura virá mostrar que não há diferenças entre os humanos. Nem o mais rico comprará a cura e nem o mais pobre alcançará. Somente o amor curará as enfermidades. Tenham fé em nosso Pai Maior. Então foram mensagens psicografadas por médiuns diferentes e você vê como a conexão de um trabalho de cura, quando ele está bem conectado ali entre todos, você vê que todas as entidades, né, todas as pessoas, mentores que vieram nesse dia, falaram sobre o amor, sobre o viver, sobre dar mais valor às coisas, né, que às vezes a gente perde. Então fica uma mensagem aí desses mentores de cura aí que vocês possam receber. E vamos agora para o Juntos em Oração. Juntos em Oração. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Então vamos elevar o nosso pensamento a todos os nossos guias, aos nossos mentores, e pedir que nesse momento seja fluidificada essa água que está ao nosso lado, e que através da chama dessa vela, ou através até mesmo da chama do nosso coração, se você não acendeu a vela, seja agora transmitindo em nosso corpo, em nossa mente, em nosso espírito, energias de amor, de paz, de cura, de esperança, de força e de proteção aos nossos caminhos. Que toda a energia de cura, que todos os caboclos, pretos velhos, crianças, exus,
marinheiros, boiadeiros, baianos, que todas as entidades que trabalham nessa energia de cura nos protejam e nos iluminem e nos traga a energia necessária para o nosso corpo. Que através de um faixa de luz rosa que adentra em nosso ambiente neste momento, trazendo alegria, trazendo o amor e trazendo o equilíbrio para a nossa vida e para o nosso caminho. Como as mensagens nos disseram, como os espíritos sempre nos falam, vamos viver o hoje e agradecer essa dádiva que Deus nos deu, que se chama vida. Que assim seja e assim será, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, e é nesse clima que a gente vai terminando mais um programa, agradecendo demais a vocês que ficaram até agora. Entramos no mês de julho, mês muito especial porque é o mês de lançamento do livro. Vai lá, compra lá na pré-venda. Compra lá e também venha conhecer, né? A gente vai ter o nosso lançamento, então muito bom. É um momento muito especial aqui do canal. Além disso, o mês de julho é o mês que nós dedicamos aos baianos, mês que dedicamos a Nanã, Maravilhosa. a querida orixá. Vai ter um da programa especial de ancestralidade. Nanã, hein? Vamos ter um especial de Nanã. Então, é isso, fiquem acompanhando, porque tem vídeos diariamente, toda sexta-feira tem esse bate-papo gostoso. É isso Boa aí. noite, então, Rodrigo. Boa noite para Léo, boa noite para Priscila, a todos os irmãos e irmãs do programa na Rádio Mirua e no canal do YouTube Umbanda Reino da Paz. Que a cura esteja com todos vocês dentro do merecimento, mas principalmente dentro da fé que deve existir em cada um. Não se esqueçam que a cura ela é de dentro para fora. Os espíritos são os nossos mestres, os nossos professores, os nossos médicos. Mas se a tua cabeça, se teu ori não permitir a cura, nem Deus pode colocar, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Então, acredite na fé que começa dentro de você. Boa noite a todos, até a próxima. Boa noite, mãe Priscila. Boa noite a todos, que cada vez mais nós possamos aprender com todas as entidades que nos ensinam a todo dia, que nós somos todos iguais e nós precisamos nos unir numa única corrente, que é a corrente do amor e da fé. Então, boa noite para todo mundo. É isso. Se você quiser saber mais, Procure um Por um terreiro. terreiro. voltamos semana que vem. Fique agora com esse ponto lindo É. do Giba. A Totô Balu aí. Você ouviu pela Rádio Mirua, programa Umbanda Reino da Paz.